Então, primeiro, pessoal, a gente vai terminar a, a aula de geografia urbana e industrial, que a gente ia começar a falar das redes urbanas, e o mais interessante é que esse conteúdo ele vai exatamente ao encontro das teorias da localização que a gente está vendo na geografia econômica e da população, né? Então, muitos elementos, né, das duas disciplinas, então elas se encaixaram muito bem, né? Tanto que quando eu for dar a prova, né, vai dar para fazer aí nesse conteúdo, dá para fazer uma prova para as duas disciplinas. Então vai ajudar bastante vocês aí. Só lembrando que vocês têm que assistir a aula da sexta, porque por enquanto só tem 9 visualizações lá no YouTube. Então, né, nem metade da sala assistiu a aula de sexta-feira. Então, vamos lá, assistam a aula, né, porque daí para a próxima aula, muita coisa a gente vai aproveitar dessa aula de sexta-feira. Aí tem que deixar um like lá, deixar um comentário, fazendo o favor. Professor, mas tem uma coisa. Você coloca lá no negócio que é para conteúdo para crianças, sabe? Lá na hora que vai enviar o vídeo, aí Ah, ele deixa para não colocar comentário. Você tem que colocar que não é conteúdo para criança, mas não colocar faixa etária. Aí dá para a gente comentar lá. bom. Que Bom daí a saber gente então. comenta e você registra a presença, se é assim. Isso. Uhum. Não, é verdade, eu não sabia disso. Todo mundo aqui leu o que o professor Pedro escreveu nessa última edição do jornal? Eu não li, eu vi esse mapa aí. Pelo amor de Deus, hein, gente? Ah, também vi, mas eu não li, não. Não, eu vou falar a verdade, viu? Deixa eu voltar aqui. Então, para quem não leu o que o professor Pedro escreveu e também o que eu escrevi no jornal dessa semana, essa o que foi escrito é sobre, né, essa nova regionalização que o IBGE fez, né, a partir de 2018, né? E a base dessa nova regionalização, né, que o IBGE fez, estruturou, ele tem como base, né, principalmente essa dinâmica das redes de influência, né, dentro das cidades, né,
das regiões. Né? Então, eu escolhi esse mapa que, por sinal, ele vai, acho que vai facilitar bastante para vocês a respeito desse entendimento do que é, né, essa rede urbana e essas áreas de influência. Né? Então, a gente observa, né, aqui nesse mapa, né, que o Pedro ele fez um recorte, né, do Norte Pioneiro, e a gente vê, né, a primeira coisa que a gente observa é a respeito das cidades que são os principais polos, né, de influência aqui na nossa região. Né? Então, nós temos ali Cornélio, Ibaiti, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, e depois nós temos ali uma cidade, né, que ela se encontra, né, numa outra posição dentro dessa hierarquia da rede urbana do Norte Pioneiro. Nós temos ali a cidade de Bandeirantes. Né? Então, houve uma mudança muito grande, né, dentro dessa estrutura do Norte Pioneiro, né, porque antes os dados demonstravam, né, que Cornélio Procópio, essa cidade ela tinha uma maior influência sobre essas cidades aqui da nossa região. Né? Tem o livro da professora Tânia, acho que eu tenho ele aqui. Esse livro aqui, A Rede Urbana do Norte do Paraná, que ela mostra muito bem o papel dessas principais cidades aqui no Norte Pioneiro. Né? Onde, no momento em que ela escreveu esse livro, que foi lá no início dos anos 2000, Cornélio Procópio tinha muito mais influência nessas cidades do que a partir dessa nova regionalização que o IBGE fez em 2018, ou seja, então, o que isso significa? Que Cornélio Procópio perdeu muita influência nessas cidades, mas aí uma outra coisa que a gente pensa, então qual que foi a cidade que mais ganhou, né, que mais exerceu influência sobre essas outras cidades? Foi justamente a cidade, né, de Londrina, que passou, então, a minar essa influência de Cornélio Procópio. Né? Tanto que se a gente olhar aqui no limite, né, do oeste, do Norte Pioneiro, a gente observa ali várias cidades, né, que não estão sob a influência direta de Cornélio Procópio, que antigamente, né, conforme a professora Tânia coloca aqui no livro dela, eram cidades assim altamente dependentes da estrutura, né, de comércio e serviços que até então era fornecido por Cornélio. Né? Mas hoje, né, devido a várias dinâmicas, né, a questão da infraestrutura pesa bastante, né, a questão das estradas, né, apesar da gente ter um fator limitante, né, que é o pedágio ali de Jataizinho, mas ele ainda não conseguiu ser um fator que limitasse totalmente essa influência de Londrina nessas cidades ali próximas a Cornélio. Né? Um outro ponto muito interessante que a gente observa é que Jacarezinho acabou perdendo, né, influência nessa parte leste da nossa região, acabou perdendo essa posição de influência justamente para a cidade da Lígia e Santo Antônio da Platina. Né? Então vejam, né, através dessas setas vermelhas, né, o tanto, né, de municípios que Santo Antônio da Platina passou, né, a influenciar, passou a estruturar na sua rede, né, principalmente
vinculado, né, com atividades comerciais, né, e vários tipos de serviço, também a questão industrial, né, acaba pesando bastante, o quanto que essa cidade, né, acabou tomando essa influência da cidade de Jacarezinho. E em alguns momentos também, em algumas cidades, ela acabou também tirando a área de influência também de Cornélio Procópio, né? Isso foi um fenômeno muito interessante que aconteceu aqui na nossa região, né? Mudou totalmente a estrutura da rede urbana aqui da nossa região, né? Então foi uma mudança assim muito grande e que ela só passou a ser percebida a partir dessa nova regionalização, né, do IBGE em 2018, que passou então a estruturar essa regionalização a partir dessa categoria das redes urbanas, ou seja, quais as áreas de influência dessas regiões nessa perspectiva regional, né? Então, era isso que eu queria passar para vocês, né, para ficar um pouco mais claro, né, quando tanto na aula passada que eu comecei a falar de redes, né, e agora nessa aula de hoje que eu vou falar da rede urbana, então eu achei importante já de início trazer então esse mapa que vai demonstrar então muito bem essa área de influência, né, dessa nossa região. Um outro ponto importante, né, que a cidade de Ibaiti, que ela possuía também uma certa influência ali sobre Curiúva, Sapopema, cadê ali, São Jerônimo da Serra, e acabou perdendo também essa área de influência para Londrina. E um outro ponto importante também é que Ibaiti tinha muita influência, né, sobre Conselheiro Mairinque, sobre até mesmo Guapirama, né, Joaquim Távora, então ela acabou perdendo essa área de influência para Santo Antônio da Platina também. E nós acabamos vendo o surgimento, né, de duas novas cidades dentro dessa rede urbana, cidades que se tornam importantes, né, como, por exemplo, Venceslau Braz e também Siqueira Campos, né, que se tornaram aí centro de zona B, ou seja, já evoluindo a sua área de influência. E se nós pegarmos, né, nesse livro da professora Tânia, né, Venceslau e Siqueira Campos, eles nem apareciam, né, eram municípios que não eram relevantes dentro dessa estrutura hierárquica das cidades aqui na nossa região. E elas se desenvolveram bastante, né, justamente por essa questão de comércio e serviços. Siqueira Campos, principalmente pelo número de indústrias que nós temos lá, né, com destaque maior para a Protorque, né, que teve uma ampliação na sua estrutura produtiva muito grande nos últimos anos. Isso acabou aumentando essa capilaridade do município de Siqueira Campos, né, aumentando a sua oferta de comércio e serviços, e isso, né, acabou tirando a influência, né, de Ibaiti, né, até mesmo ela passou ali a competir com a influência também com Santo Antônio da Platina, e Venceslau Braz também acabou tirando ali da área de influência as cidades ali do entorno de Ibaiti. Então, isso foi muito importante, né? Venceslau Braz, vinculado principalmente ao setor agropecuário e todo o conjunto de serviços, né, que são oferecidos a partir desse setor, ou seja, então nós temos um setor agropecuário em Venceslau Braz muito forte, consequentemente, no espaço urbano de Venceslau
eles passaram a oferecer vários tipos de serviço para esse setor, serviços altamente especializados, e isso, né, acabou aumentando a zona de influência, a área de influência dessa cidade aqui nessa parte do Norte Pioneiro, né? Agora nós temos ali Joaquim Távora, né, que apesar de ter a Frangos Pioneiro, né, muito forte, ela ainda não consegue competir, né, a respeito de área de influência, né, principalmente com Siqueira Campos e Santo Antônio da Platina, ou seja, então apesar da Frangos Pioneiro oferecer uma série, né, de empregos, né, e também todos os produtores que são cooperados, né, na Frangos Pioneiro, né, justamente por essa proximidade com o Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos, isso acaba minando a área de influência desse município, né? Então, nós tivemos, a partir dos anos 2000, muitas transformações aqui na nossa região, e a mais notável é essa, né? O destaque maior para Santo Antônio da Platina, que passa a ter um peso muito relevante, né, se a gente comparar ali com Cornélio Procópio e Jacarezinho, né? Um outro dado também importante foi essa centralidade, né, também de Bandeirantes, né, em toda essa dinâmica, né? Bandeirantes que também passou, né, a oferecer uma grande leva, uma grande gama de serviços, né, do setor agropecuário, principalmente, e também passou a ter uma certa influência a partir do turismo religioso, né? Isso também é importante a gente destacar, e ela acaba, de certa forma, saindo e tomando também áreas de influência que antes estavam deslocadas para Cornélio Procópio, né? Então, isso é um exemplo muito claro, né, dessa estrutura de rede urbana que a gente está trabalhando. Alguma observação, pessoal? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala, né, quando a gente fala, né, da rede urbana, né, como eu já disse na aula passada, né, a rede urbana, ou seja, um conjunto, né, de vários núcleos, né, esses núcleos eles são interligados a partir dessas linhas, né, essas linhas elas representam o fluxo, né, tanto de informações, um fluxo de mercadorias, né? Então, conforme o Roberto Lobato Correia nos coloca, a rede urbana, então, ela é ao mesmo tempo o reflexo e a condição da divisão territorial do trabalho, né? Ou seja, o que é essa divisão territorial do trabalho? Né? Significa, né, pegando novamente esse mapa, o que é essa divisão territorial do trabalho? Né? Essa divisão territorial do trabalho significa, né, se a gente pegar como recorte o Norte Pioneiro, significa que cada parte da nossa região ela possui uma determinada posição frente a essa divisão territorial do trabalho. Mas o que isso significa?
significa que cada uma dessas cidades, né, devido aos seus próprios atributos espaciais que foram sendo criados ao longo do tempo, esses atributos espaciais permitem, então, o desenvolvimento, né, de forma plena de um determinado segmento produtivo, né? Por exemplo, nós temos ali Santo Antônio da Platina, que um grande segmento da atividade econômica, né, que toma destaque nessa cidade, que vai influenciar em toda essa dinâmica de influência desse município, é justamente o setor aí do comércio e serviços, né, que ela possui, então, essa cidade conseguiu acumular ao longo dos anos esses atributos espaciais que nos permitem afirmar que dentro da divisão territorial do trabalho do Norte Pioneiro do Paraná, o setor de comércio, né, o setor de serviços, o setor terciário é o que tem mais destaque no município de Santo Antônio da Platina, né? Por outro lado, né, como eu já disse, dentro dessa perspectiva da divisão territorial do trabalho, Venceslau Braz, né, que dentro dessa hierarquia da rede urbana, ela é uma cidade, né, centro de zona B de influência, dentro dessa perspectiva, ela possui uma posição, né, vinculada ao setor agropecuário, ou seja, então, dentro dessa divisão, a função principal de Venceslau Braz está relacionada ao setor agropecuário, né? Uma outra leitura a gente tem a respeito de Siqueira Campos, que dentro aí dessa perspectiva, dessa divisão territorial do trabalho, o setor industrial é o preponderante nessa cidade. Ou seja, é algo totalmente diferente, né, se a gente pegar, por exemplo, o município de Bandeirantes, né, que possui uma outra vinculação, uma outra formação socioespacial que acabou resultando naquela determinada estrutura produtiva que é preponderante e que acaba vinculando, né, territorialmente esse município a uma determinada posição frente à divisão territorial do trabalho, né? Então, quando o Roberto Lobato Correia ele menciona, então, que isso, ao mesmo tempo que é reflexo e é condição, né, é exatamente isso que ele está falando, ou seja, esse setor agropecuário, né, que foi fortalecido em Venceslau Braz, ele foi o quê? Reflexo de uma série de dinâmicas que aconteceu nesse município ao longo do tempo, né, principalmente ali de grandes propriedades rurais, grandes latifúndios, né, que eram grandes produtores, principalmente de grãos, e isso foi um fator preponderante para que esse município tivesse, então, acumulasse ao longo do tempo esses atributos espaciais ali dentro do seu espaço urbano relacionado a esses serviços, né, do setor agropecuário, e então isso acabou favorecendo, né, dentro da divisão territorial do trabalho, a posição de Venceslau enquanto uma cidade que possui muita influência nesse setor aqui na nossa região. Por outro lado, né, como eu já disse, Siqueira Campos, que já começou o seu processo de industrialização, né, ainda lá nos anos 70, né, foi ao longo dos anos acumulando essa estrutura produtiva, né, sendo que lá o setor agropecuário ele não é tão relevante se a gente comparar com Venceslau Braz. Então, ao longo do tempo, essa cidade foi acumulando, então, esses atributos espaciais, né, ou seja, reflexo, e acabou, então, resultando, né, nesse setor industrial preponderante nessa cidade. Ou seja, e que isso nos possibilita fazer a afirmação de que Siqueira Campos, dentro da divisão territorial do trabalho, possui no setor industrial uma grande ferramenta de influência sobre as outras cidades da região, né?
e, consequentemente, que esse setor industrial ele vai favorecer a vinda, né, de outros serviços importantes que vão acabar se instalando ali naquela cidade. Né? Um exemplo muito claro disso é o grande número de lojas, né, que essa cidade possui, vinculada a esse setor, né, tanto de motos e venda de capacetes. Agora eles estão fabricando também bicicletas, né? Então, e lá tem acabou se criando várias lojas, com várias lojas online que acabam favorecendo esse serviço, né? Ou seja, então, o pessoal criou essas lojas online, eles vão lá, fazem a compra, né, direto da ProTorque, eles pegam e acabam revendendo, né, para várias partes aqui do país, né, principalmente aqui na nossa região. Ou seja, a partir da ProTorque, a cidade acabou atraindo outros tipos de investimento e acabou gerando novos serviços, né? Então, a partir então dessa afirmação do Roberto Lobato Correia, que a rede urbana é reflexo e condição, então isso nos possibilita fazer várias dessas análises, né, a respeito dessas cidades aqui da nossa região, e tendo como um ponto principal, e eu acho que está muito claro isso nesse mapa, né, as áreas de influência destes municípios. Alguém tem alguma questão, pessoal? Aí a Lígia, que é de Santo Antônio, não tem nada para falar, Lígia? Não tenho nada para falar, não. Não, é que a gente consegue ver bastante essa influência, principalmente quando a gente sai no centro no sábado, né? Que a gente consegue ver carros de outras cidades, pessoal de outras cidades. Até que quando deu o surto da pandemia, né? A primeira coisa que o prefeito fez foi fechar o comércio no sábado, porque vem muita gente de fora para cá, principalmente por causa dessa parte do comércio. Fala lá, cidade polo comercial. É exatamente isso, Lígia. Uma ótima... Oi, pode falar. Dá para ver como que é rotativa também, né? Essas influências, né? O que era 20 anos, 20, 30 anos atrás não é hoje. No futuro pode voltar a ser influência. Isso, foi muito bom esses dois pontos aí que vocês colocaram, né? Aí o exemplo da Lígia, né? E isso é muito claro, né, em Santo Antônio, né? Esse nível, né, de influência que essa cidade possui, né, nesse setor terciário, né, que é o setor aí de comércio e serviços, né? E isso então acaba estruturando então toda essa rede hierárquica, né, que a gente observa aqui na nossa região, né? E como o Danilo mencionou, né, se há 20 anos atrás, né, Cornélio Procópio, né, era um centro, né, que irradiava poder dentro dessa rede urbana aqui da nossa cidade, aqui da nossa região, né, ela acabou, então, perdendo essa zona de influência, essa área de influência, tanto para Londrina, que já era um polo super estruturado, quanto também para Santo Antônio da Platina. Mas, né, da mesma forma que o Danilo colocou, né, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 20 anos. Pode mesmo acontecer de uma outra cidade aqui da nossa região, por exemplo, Ibaiti, quanto Venceslau, acabar atraindo, né,
uma série de outros tipos de serviço que vai acabar minando essa influência de Santo Antônio da Platina. Professor, Oi? um exemplo claro, em outro setor, mais engraçado para comparar, é os casos, por exemplo, antigamente, quando tinha locadora de vídeo, ou até mesmo máquina de fotografar, eles não conseguiram atualizar o tempo, eles ficaram para trás e acabaram falindo. Isso, exatamente isso, né? É bem observada essa questão da tecnologia, né? A tecnologia, ela é um elemento fundamental também dentro dessa perspectiva, né, da rede urbana, né? Porque como depois, eu até não vou voltar no slide lá que vai falar do Rafestan, e o Rafestan, o importante é que ele traz a perspectiva das relações de poder dentro dessa rede urbana, né? Do como que vai ser estruturada a rede urbana. Então, se numa perspectiva, o Roberto Lobato Correia coloca, né, que a rede urbana ela é reflexo e condição, né, para a produção do espaço urbano, o Rafestan ele vai trazer, então, como contribuição, né, a perspectiva das relações de poder, né? E aproveitando esse gancho do Danilo, né, a tecnologia ela é um elemento fundamental dentro das relações de poder, né? Porque se a gente observar, né, o processo, né, de produção do espaço, que ele é construído, né, a partir da mediação do trabalho, e o trabalho, né, vinculado a essa questão tecnológica e todos os avanços, né, ela acaba se tornando, então, um fator preponderante, ou seja, as cidades que passam a ter o domínio e começam a fornecer um determinado tipo de serviço vinculado a esse viés, né, de uma tecnologia agregada, consequentemente, elas vão ampliar a sua rede, né, de influência dentro dessa rede urbana. Assim também, professor, por exemplo, falando de Santo Antônio, por causa de movimentos políticos também, né? Os Lupion, por exemplo, que o Rô já foi governador. É muito mais fácil de trazer recursos e tal. Então, esse exemplo também é muito interessante. E é exatamente isso que você falou, Danilo, que eu estou estudando dentro da minha tese, né? Eu vou tentar provar o quanto, né, que essas relações políticas, né, a nível regional, o quanto que elas são preponderantes para toda essa dinâmica no espaço que está vinculado a essas estruturas produtivas. É exatamente isso que você falou, né? Dependendo do poder político que uma região ela possui, né, e isso vai acabar influenciando na própria estruturação da rede urbana dela e o quanto de recursos que ela vai trazer para si, né? Então, é exatamente essa perspectiva que eu vou tentar provar aí na minha tese de doutorado, né? E o recorte que eu faço é a região sul. Mas o mais importante é que cada uma das regiões aqui desses 3 estados do sul, ele possui um determinado nível de influência política, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, e isso, consequentemente, vai influenciar, né, em todos os processos no espaço geográfico que isso vai ter influência, né? Então, a gente observa, né, que é exatamente isso, né? Muitos recursos Santo Antônio da Platina acabou tirando de Jacarezinho justamente por essa influência política que é muito forte,
ali em Santo Antônio, né? Ali tem vários, né? Tem vários exemplos, apesar, né? E um outro detalhe muito importante, que Jacarezinho também, ao longo do tempo, e isso vai se estabelecer, ela vai acabar perdendo o papel de influência no setor da saúde, né? Ela vai perder muito para Santo Antônio da Platina também nesse segmento, né? Então, daqui uns 20 anos, se a gente vê novamente esse mapa das regiões de influência, a gente vai notar ali que Jacarezinho vai acabar se tornando ali uma cidade, se a gente pegar aqui na legenda, uma cidade centro-zona B, né, porque ela vai perder ainda mais influência. Lógico que assim, né, como você colocou, pode acontecer de vir uma outra indústria para Jacarezinho, ou também eles começarem a ofertar um outro tipo mais específico no setor da saúde, um outro tipo de serviço, e isso, né, pode, então, favorecer Jacarezinho, né, mas isso está muito aberto, né, isso está muito aberto. E da forma que você colocou, que é bem importante, né, essas relações políticas, ela tem um peso muito grande, né, para você trazer estes investimentos aqui para esses municípios, né? Enquanto que nessas cidades pequenas, né, como Conselheiro, até mesmo aqui a minha cidade, né, o máximo, né, que os deputados conseguem é trazer um carro para a saúde, uma ambulância e tal, para um município maior que já possui um determinado poder, né? É isso que é importante, essa questão do poder que o Rafestan ele coloca. Um município que já possui um poder regional, um poder político já estruturado, os deputados eles vão atrair outros tipos, né, de investimentos aqui e bens públicos, né, também para os municípios, né? Então, para Santo Antônio da Platina, eles não vão vincular tanto a trazer carro, a trazer ambulância. Eles vão tentar trazer outros tipos específicos de serviço relacionado à saúde que favoreçam a ampliação dessa área de influência desse município. Então, O Hospital do Câncer, né, professor? O Hospital Regional, que agora tem aqui, né? Isso, é um ótimo exemplo isso. Ou seja, enquanto aqui a minha cidade ganha, né, ganha um carrinho, ganha uma ambulância, né, Santo Antônio é outro padrão, né? Como a Lígia colocou, né, aí do Hospital do Câncer, então a gente acaba observando, né? E quando, né, se estruturar ainda mais esse tipo de serviço que a Lígia colocou, consequentemente vai ampliar ainda mais essa zona de influência desse município. Então, qual é a perspectiva que a gente coloca, então, a partir desse mapa, né? Então, isso está muito claro, né? Nós temos aqui o nó principal da nossa região, que é Santo Antônio da Platina. Aí nós vemos, né, essas linhas vermelhas que significam o quê? Que significam os fluxos de mercadorias, de pessoas, de serviços, de informações, e nós possuímos, então, as cidades, as localidades, os espaços urbanos que emitem, então, esse tipo de fluxo que vai, então, se concentrar em Santo Antônio da Platina, que acaba, então, tendo esse poder, né, que o Rafestan coloca, tendo esse poder que torna, então, Santo Antônio da Platina dentro, né, dessa hierarquia da rede urbana do norte, pioneiro do Paraná, uma cidade muito relevante, né, sendo, então, uma cidade centro subregional B, ou seja,
dentro da estrutura da rede urbana, se a gente tiver como um recorte o norte do Paraná, ela só vai perder influência para o município de Londrina, né, que já está numa outra dimensão dentro dessa rede urbana e toda a sua hierarquia, né? Ou seja, então, quando a gente quer ir num shopping, né, mais próximo, né, então lógico que a gente vai para Londrina, né, porque até mesmo o shopping, né, que tem em Ourinhos, ele não é um shopping nos mesmos moldes, né, que tem lá em Londrina. É um serviço, né, um pouco mais restrito, né, com não tanto comércio igual tem, né, nos shoppings de Londrina. E isso, então, acaba favorecendo, né, esse tipo de serviço, ele acaba, então, favorecendo esse poder, né, justamente essa questão do poder de você atrair pessoas, do poder de você atrair mercadorias, de atrair informações, né. Um outro exemplo também, se o meu carro chegar a estragar, tipo, com certeza eu tenho que levar ele para consertar em Santo Antônio, né? No ano, acho que foi no ano passado, a Luciana acabou amassando um pouco a lateral do carro lá na casa da mãe dela, e daí aqui em Guapirama não tem esse tipo de serviço, né, de funelaria, né? Então eu tive que levar lá em Santo Antônio para fazer esse serviço, né? Então a gente observa, né, que essas pequenas cidades, né, elas estão totalmente subjugadas, né, nesse sentido, né, da palavra, né, dentro dessa questão da relação de poder para os municípios na estrutura, né, como Santo Antônio da Platina. O que segura um pouco a rede de influência, né, tanto de Cornélio quanto de Jacarezinho, é o setor educacional, ou seja, então nós temos, né, em Cornélio, em Jacarezinho, né, os campos da UEMP. Isso, de certa forma, ainda acaba mantendo uma determinada área de influência, né, desses dois municípios, né? Então, já pensou se em Santo Antônio abrisse lá um novo campus, né, da UEMP com alguns cursos, né? Isso ia favorecer ainda mais aí Santo Antônio. Acho que, inclusive, né, Lígia, tava aquela luta aquela vez, né, para trazer medicina aí para Santo Antônio, né? Ainda tá. E o governador já disse que ele não vai mediar isso porque não é do interesse dele, né? Então era para as duas cidades se resolverem e até agora nada. Então, eu acho, assim, dentro do que eu observo, né, seria muito importante, né, a gente, né, se eles instalassem, né, esse tipo de curso, né, em Santo Antônio, né, que já possui ali um serviço, né, de saúde já bastante relevante, se a gente comparar, né, com o Jacarezinho, isso, né, iria ser muito positivo, né, porque agora a gente já tem lá o Hospital do Câncer, né, então isso muito, muito importante, né. E, por outro lado, né, se a gente também observar, né, que Cornélio, além da UEMP, né, tem o campus, né, da UTF-PR, isso também acaba, de certa forma, mantendo ali aquele poder de Cornélio frente a várias cidades ali do entorno. Mas assim, a questão de maior destaque, né, é justamente que Londrina acabou ampliando muito a sua influência aqui para a nossa região, né? Um fator
também que a gente tem que destacar foi a própria questão da melhora da renda da população, né, principalmente a partir aí dos anos 2000, né, lógico, né, que depois de 2015 a gente tem toda uma conjuntura, né, de crise econômica, e isso acabou afetando a renda da população, mas se a gente tivesse seguido, né, na mesma dinâmica, né, de ampliação da renda, né, que a gente estava vindo, né, consequentemente a influência de Londrina ia ser muito maior aqui na nossa região, né? Porque, por exemplo, se você consegue uma determinada melhora na tua renda, né, chega lá no final de semana, você quer, eu quero passar o dia lá no shopping, daí você vai para Londrina passar o dia no shopping, né? Mas você só consegue fazer esse tipo de serviço, usufruir desse tipo de serviço, no momento em que você tem um ganho na sua renda familiar, né? Ao contrário disso, você acaba se deslocando para uma cidade, né, a nível regional mesmo, né? Que é o que acaba ocorrendo, né, em grande parte, né, esse poder de Santo Antônio aqui na nossa região. Mais alguma observação, pessoal? Quantos mil habitantes está Santo Antônio agora, Lígia? 45? Então, no último censo estava 45, mas pelas expectativas parece que o ano passado superou Cornélio. Agora eu não sei quanto tá. Então, ó, vejam só, né? Infelizmente, né? Jogar o censo, né, para 2021, isso se tiver, né, o censo em 2021, a partir, né, dos dados desse novo censo, a gente iria conseguir observar muita coisa, né, muita coisa interessante, né, que iria mudar, né, totalmente essa questão, né, da influência, né, se realmente Santo Antônio passar a ter mais habitantes, né, do que Cornélio, né, isso tem um impacto, né, muito grande, né. Isso também acaba aumentando o poder, né, como o Danilo falou, a questão do poder político, né. Isso, a quantidade de habitantes, né, logicamente você acaba tendo um eleitorado ainda maior, né. Consequentemente, isso traz um poder, né. Isso traz um poder para o município, né, e isso dentro da geografia, né, é muito interessante, né, essa questão do arranjo populacional, ou seja, da concentração de pessoas num determinado local, né. Lógico que você vai ter muito mais dinâmica, né, tanto política quanto econômica, num município, né, por exemplo, como Santo Antônio da Platina, do que uma dinamicidade populacional de Joaquim Távora, por exemplo, que é bem menor. Ou seja, o poder de Santo Antônio da Platina, poder político, é muito maior do que Carlópolis, Joaquim Távora, Ribeirão Claro. Então, isso é muito interessante, né, quando a gente coloca em perspectiva, né, essa rede, né, urbana. Aqui eu já... Um detalhe muito importante, né, quando a gente trata sobre o conceito de rede urbana, é justamente essa questão, né, que as grandes cidades, na verdade, elas possuem, então, elas tendem, então, dois tipos, né, de ciclos, né? O primeiro, né, que é o da grande cidade, ou seja, essa centralidade da rede urbana
que acaba extraindo do campo e das cidades menores, né, via migrações, força de trabalho, produtos alimentares, matérias-primas, lucros comerciais e renda fundiária. Um outro ciclo, né, que é justamente a cidade grande, ela exporta para os centros menores, né, capitais, bens, serviços, ideias e valores, ou seja, então, ao mesmo tempo, né, que se a gente pegar uma cidade, né, muito importante regionalmente, né, como a Santo Antônio, a gente observa o quê? Que ela consegue captar, né, a partir aqui desses ciclos, né, isso está muito claro, a partir dessas setas, essas linhas vermelhas, ou seja, isso significa o quê? Que ela capta tanto informações quanto pessoas, ou seja, tem muita gente que na falta de emprego nessas cidades menores, né, observa as vagas, né, de emprego, né, em Santo Antônio da Platina e acaba se deslocando até essa cidade. Aqui mesmo a gente tem muita gente que trabalha na Yazaki, ou seja, que vai, né, todo dia para Santo Antônio. Tem um pessoal que também que trabalha na Estimpel, ou seja, essas cidades menores, elas acabam então fornecendo essa mão de obra, fornecendo matéria-prima, né, para essas cidades maiores. Em contrapartida, esse tipo de cidade acaba fornecendo vários tipos de serviço. Ou seja, então, eu, por exemplo, né, quando a gente vai fazer a compra, que a gente fala, né, a compra do mês, né, muito difícil a gente acabar fazendo uma compra aqui no supermercado de Guapirama, né, justamente pela questão do preço e pelo tipo de produto que é oferecido nos supermercados em Santo Antônio, a gente opta, então, por se deslocar para essa cidade para estar fazendo esse tipo de compra, né? Porque daí o que acontece? Ao mesmo tempo que você vai lá para fazer a sua compra no supermercado, você vai lá no banco para tirar dinheiro, para fazer outros tipos de serviço, né? Algo que aqui na minha cidade não tem Caixa Econômica, não tem Banco do Brasil, não tem nada disso, né? Então vejam que o quanto que essas cidades maiores, essas cidades que possuem uma centralidade, essas cidades que são o nó dentro dessa rede urbana, elas acabam então atraindo, né, pessoas e serviços para os seus domínios e, consequentemente, acaba subjugando, a partir dessas relações de poder, poder econômico e político, essas cidades menores do entorno, né? Então, isso é muito claro, né, quando a gente observa, né, toda essa dinâmica. Alguma dúvida, pessoal? Vocês conseguiram entender? Acho que hoje ficou um pouco mais claro para vocês visualizarem, né, essa questão da rede urbana. Deu para entender? Tranquilo, professor. Beleza, então. Vocês querem fazer um intervalinho aí para tomar uma água de 5 a 6 minutos? Aí a gente já começa a geografia econômica. Pode ser, prof. Então, beleza.